já vi aqui que tem, se a CACI tem teto, nós temos teto para contribuição de dependente, tá? Não chega a R$ 190. Até o Toniolo me perguntou quanto é que era, então o teto da contribuição para o dependente estava em torno de R$ 188, 190. Nós temos um piso de contribuição, que é o percentual de 4% sobre o piso da categoria bancária, do piso do Banco do Brasil. Então, se a pessoa, quando se aposentar, ganhar menos que o piso, ela vai pagar mais do que 4% do salário. Isso acontecia muitas vezes porque as aposentadorias estão muito baixas, né? Então, isso a gente também tem um piso. Sobre a carência, vai depender, Suzana, da negociação. Se entrar agora como funcionário, entrando agora, vai entrar com carência. Se vocês conseguirem garantir que vocês usem o regulamento de que quando entraram no banco não vai ter carência. Enfim, não sei se vocês querem que eu continue respondendo, Toniola, a gente responde depois? Essa questão do pós-laboral, até é bom, eu já andei conversando com a doutora Susan sobre isso também. O entendimento do sindicato, é isso que nós vamos defender, é que a decisão, a ação é de 2010. Então, é como se tivesse entrado em 2010 no banco lá. Eu acho que vocês têm que defender isso. Então, essa vai ser a nossa briga, se caso eles vierem dizendo que não, né? Não, estão entrando agora. Não, estão entrando agora não. Vocês entraram lá em 2008 no banco. E só não entraram antes porque a justiça demorou para dar ganho de causa para nós, no caso da CACI, né? Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa que eu esqueci de citar, deixa eu só dizer para vocês. A CACI, ela tem quase 700 mil vidas. Tá? É um plano gigante. E é o plano onde a gente tem a maior, digamos assim, o maior interesse do banco em negociar conosco quando tem uma questão de custeio. Tá? Quanto mais, eu sempre digo, quanto mais a gente se divide em planos menores, menor a nossa capacidade de pressionar o patrocinador para que a gente tenha uma negociação importante de custeio. E como eu falei antes, nós estamos num sistema de saúde que constantemente nós vamos ter que discutir custeio. Tá? Então, a gente teve problemas muito graves no ano passado, quando o banco, por exemplo, deixou de patrocinar um dos planos dos egressos do BNC, do Banco Nossa Caixa. O Economus, um dos planos deles foi extinto, a gente viu isso com um certo desespero, né, nosso e pensando nos colegas. Então, a gente tem um plano para todos nós, digamos, nos traz uma maior pressão, maior poder de pressão no patrocinador. Só que, mais uma vez, eu digo, a análise ela precisa ser feita de maneira individual, porque o salário de vocês é individual, o grupo de familiar de vocês é individual, a cobertura do local onde vocês estão é individual, enfim, né, é diferente do restante do país, então isso precisa ser muito bem analisado por cada um e cada uma quando for fazer essa análise. Eu, né, já começo dando os parabéns pelo sindicato por abrir esse espaço para a gente fazer e trazer algumas informações que a gente acha pertinente nesse momento. Cris, uma outra informação que eu acho que é importante é colocar que toda vez que usa-se a Unimed, o plano paga uma taxa de administração para a Unimed, né? Isso acontece, inclusive a CACI também, quando acontece de ter alguém usando a Unimed, ele acaba tendo esse encarecimento também do custo administrativo, né? Outra coisa, parece um teto também de 7,5%, né? Do salário, né? Sim, tem os dependentes. Exato, tem um teto de 7,5% somando os dependentes, mas aí precisaria ter muito dependente para chegar nesse teto, né? Porque são 4, mas na verdade os aposentados é mais fácil de chegar no teto, porque o aposentado ele paga 2% do valor por dependente do salário. Então ele já sai, ele e a esposa pagando 6%. Então, tendo muito, né? Mas precisaria de muitos filhos menores de 24 anos para poder chegar nesse limite. E tu vê, eu queria fazer uma colocação aqui, ó. Todo o pessoal sabe que em fevereiro, o pessoal do SIM sabe que aumentou 23,99%, alguma coisa assim, né, Flávio? Foi esse valor, né?
Veja como foi. E o nosso aumento da CACI foi 8 e alguma coisa, que é o percentual do nosso reajuste do salário. Então, isso é muito importante, essa informação. Eu não sei como vai ser em fevereiro do ano que vem, mas nossa, essa questão de a gente garantir um percentual de salário da gente no custeio, também tem problema, aquilo que tu falou de a gente manter a CACI, a gente tem que estar constantemente negociando, né? Essa possibilidade até de tentar cobrar do banco a sua responsabilização por algumas coisas que tem lá, né? O próprio PCMSO e tal, né? Bom, eu sugeriria para todo mundo, o que vocês acham, a gente ir passando aqui no chat, né? Que aqui a pergunta, né, só para sindicalizar da base já foi respondida, na verdade não é, a gente faz sempre que o sindicato entra com uma ação coletiva, ainda fizemos assim, né, doutora Suzy? Que é para toda a base. Toniolo, deixa eu fazer uma pergunta aqui de boba na história. Vocês estão orientando a fazer o pedido de adesão direto ao banco. Não seria melhor vocês centralizarem nisso e entregarem tudo direto para o banco para vocês terem um acompanhamento do número de pessoas que fizeram solicitação? Até para, de repente, sei lá, né, em colocar esses pedidos já na ação judicial, porque o que acontece? A parte administrativa, digamos assim, o banco vai criar um protocolo, a CACI ainda tem que criar um protocolo, enquanto isso as pessoas não podem ficar desassistidas, elas não podem pedir para sair do SIM, por exemplo. Né? Até porque se elas pedirem para sair do SIM, nunca mais elas voltam para o SIM, assim como na CACI, o dia que pede para sair, nunca mais volta. Então, é comum isso acontecer. Mas o que me preocupa é, de repente, o banco fazer uma estratégia de tirar de um lado e não colocar do outro, entendeu? Talvez a gente centralizar esses pedidos para ficar acompanhando qualquer situação diversa, digamos assim, seria interessante. Mas isso eu estou aqui pensando alto com vocês, né? Na verdade, a gente tinha conversado, né, Suza, que eu acho que como é uma decisão individual, e cada questão é uma questão diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês também, fala ali, quem trabalhou em Florianópolis, ok? Está lá na decisão. Tem pessoas que aconteceu, por exemplo, gente que trabalha no PSO em Florianópolis, que é vinculado a Florianópolis. Há uma possibilidade, afinal de contas, eles estão trabalhando em São José, em Palhoça, mas eles estão vinculados ao PSO, que é Florianópolis. Então, isso gente que trabalhou na Gerel, que trabalhou como é que não, na compensação, na Comp, que são unidades que são originariamente de Florianópolis, está lá no prefixo Florianópolis. Então, esse pessoal, teoricamente, também tem direito. E eu digo assim, as pessoas têm que solicitar. E nós temos que vir com aqueles que não foram aceitos, é que a gente tem que trabalhar. Eu vejo assim, né, Susan? De trabalhar com aquilo que deu errado. Aquilo deu certo, beleza, ótimo, toca para frente. Né? Eu entendo assim. A Susan quer falar. Pode falar, Susan, por favor. Nessa questão é assim, não dá para o sindicato assumir uma responsabilidade de envio, porque vai depender muito da pessoa, tem todo um processo, um procedimento interno, e que as pessoas têm que cumprir, né? Mas ela não precisa se desvincular do SIM assim que faz o requerimento. Somente no momento em que ela tem uma resposta do banco é que ela vai tomar uma providência, até porque ela não pode correr esse risco de fazer uma adesão e já desistir concomitantemente. Isso não é um requisito, tá? E isso é bastante compreensivo por quem quer que seja. Então, eu imagino, eu penso que a orientação no sentido de cada um, após as análises, né, que Cris, ela trouxe aqui várias situações, análises individuais, a pessoa aderir, tá? Ela vai ter que ficar responsável aí
andamento e indeferimento. O banco vai ter que comunicar, e a partir da comunicação é que ela vai ter que fazer o contato com o sindicato para tomar as providências. É isso. Uma coisa, tem várias perguntas no chat, né? Vão passando, né? Eu imagino que eu vou Quer passando. que eu vá respondendo com a contribuição aí dos colegas do jurídico. Vamos ver aqui. Ó, se essa decisão é liminar, não é liminar, é decisão transitada em julgado no dia 25 de novembro deste ano. Exatamente. Então, o que... E assim, pode ser derrubado? Não, não pode ser derrubado. É aquilo que a gente falou. Na execução pode haver delimitações e aí nós vamos ter que trabalhar para ver o que é. Por isso que a gente não consegue, nesse momento, definir de dizer que vai ser assim o assado. Entendeu? Não sei se quer complementar ou alguém da assessoria quer complementar em relação a isso. E uma outra coisa que já pode falar, Suzy, que aqui também tem alguém falando aqui em relação a como é que o sindicato entra com uma ação regional, complementando somente capital, como fica com essa... também eu pode acho que a pessoa não entendeu bem, tá? Porque eu tenho que explicar do ponto de vista processual. Em primeiro lugar, como foi dito lá anteriormente, é 90 dias para fazer, vai ser até o final, 22 de fevereiro de 2023, o prazo final para fazer os requerimentos, porque a decisão é no sentido de que é 90 dias após o trânsito em julgado. Então, essa decisão de mérito, ela não tem como ser alterada. Pode entrar, tá? Do ponto de vista jurídico, não sei como é rescisória, mas aí é outra história que não cabe aqui a gente decidir, conversar. O sindicato não entrou só com essa ação. O sindicato entrou com várias ações. E por quê? Porque em 2010 havia uma grande divergência na jurisprudência, no sentido de que o sindicato poderia ajuizar uma única ação na sua base territorial e essa decisão, né, na sua sede, no local da sua sede, Florianópolis, e essa decisão, se abranger toda a sua sede, todos os empregados da sua base, melhor dizendo, base de representação, haviam decisões que diziam sim e haviam decisões de tribunais que diziam não. Então, a opção foi fazer o juizamento de várias ações coletivas. Posteriormente, veio o entendimento de que não. Nós tínhamos lá uma J400 que dizia que deveria abranger todos. E, por incrível que pareça, em 2022, algumas decisões coletivas estão voltando alguns juízes e juízas estão tendo o mesmo entendimento que tinham em 2008, no sentido que vale só para o juízo que julga a ação. Então, se eu ajuizo em Florianópolis, aquela decisão só vale para Florianópolis, apesar dos testes dizer que não é bem assim, tá? Então, esse foi o motivo. Então, não é uma questão de decisão regionalizada, mas sim uma decisão que foi tomada como estratégia naquela época, no sentido, vamos ajuizar em todas as bases, né, das jurisdições de cada um dos locais de base de representação, onde existe uma vara, né? Tem vara de Palhoça, então então vamos ajuizar uma lá. E aquela vara, a decisão prolatada, vai valer para os empregados de Palhoça, assim por diante. E por que a gente também fez assim? Não, quer dizer, na época não, mas hoje, foi a decisão que foi tomada pelo sindicato. Ô, Suzy, inclusive com relação à abrangência, nós não podemos fazer uma ação para fora da nossa representação, da nossa base de representação. Eu não posso fazer uma ação para Lages, por exemplo.
Nós fazemos para Lages porque nós temos uma base em Urubici. E até até foi interessante. O juiz que decidiu aquela votação lá do plano de saúde, lembra? Ele acabou estendendo para a base, para Lages, onde nós entramos. Mas não era a nossa representação Lages. Eles ganharam também. Mas é uma... E assim, esse sistema como era feito antes, ele é sujeito justamente assim, ó. Nós ganhamos em São José uma decisão favorável e perdemos em Florianópolis por alguma coisa, por exemplo. Acontece. É esdrúxulo? É, mas acontece. O que acontece é que hoje, a partir da reforma trabalhista, a gente consegue fazer uma ação só para toda a base. E aí unifica, pelo menos na nossa base, a decisão. E aí, quem pode entrar com uma ação nacional que abranja o restante do Estado, por exemplo, é justamente o Ministério Público, certo? Que lá cai essa ação lá do Ministério Público em Brasília. Se você estiver dizendo alguma coisa, o Gustavo pode me corrigir, tá? Eu já tenho 6 anos já aí de luta. Tá certinho, Danilo, é isso mesmo. A gente, na época, só assessorava o sindicato, não tinha base de representação da federação, e essa foi a decisão de forma estratégica, como a Susan afirmou, né? Tipo, era o que a gente tinha em mãos para fazer. Então, ajuizamos uma ação por cada município de comarca em que a nossa base de representação tem municípios, né? Então foi uma em Lages, porque entrava lá Urubici. Daí ajuizamos Palhoça, São José, Florianópolis, Porto Belo também, né? Que a gente acaba entrando ali, que daí eu acho que é Balneário Camboriú. E é isso, eu acho. São esses municípios que a gente ajuiza que tem. E Tijucas também, né? E Tijucas que também. Não? Tijucas, não era Tijucas, tinha até Rio do Sul, que era Rio que atendia. Isso. Só complementando um pouquinho, não sei se tu terminou, Gustavo? Sim, era só para trazer. É que na época, para vocês verem que essa questão de justiça não é algo assim amarelo e branco, branco e amarelo, vermelho, sei lá. Na época depois veio um segundo entendimento de que a ação civil pública, o sindicato não tinha condições de entrar, não tinha competência. Aí depois decidiram que tinha competência. E se tratando de ação civil pública, mesmo que era o sindicato aqui em Florianópolis, teria abrangência para todo o Estado. Então, esse caso que o Toniolo fala foi de uma juíza que teve esse entendimento. Daí ela abrangeu para toda a comarca dela, entendeu? Então, é bem complicado isso, não é uma questão muito simples. E a estratégia que nós utilizamos à época foi aquela que nós entendemos ser a mais cautelosa, né? Nós tivemos uma maior cautela para ajuizamento dessas ações. Obrigado, Susan e Gustavo. Alguém perguntou se tem alguém do SIM da Unimed participando da reunião. O Marco falou isso, né? Eles já se manifestaram sobre o respeito da situação. Na verdade, é uma decisão da justiça. E a decisão foi feita da seguinte forma: você adere ou não a CACI. É essa a decisão. Então, nós achamos importante que nesse caso não tenha o SIM, porque o SIM você já conhece. Isso eu falei lá no início da reunião. Então, vocês precisam saber o que é a CACI, porque o SIM vocês já têm a decisão de como funciona, né? Tá? Então, eu acho que isso está respondido, né? Eu acho que tem uma pergunta importante aqui que foi feita pela Léa Regina Klassen. Ela disse assim, ó: doutora, boa noite. Saí no PDI em novembro de 2008. Vim me aposentar depois de 5 anos pelo INSS, mas fiquei uns meses trabalhando em 2008. E já era do Banco do Brasil. Tenho direito? Bom, existe uma questão muito importante da decisão e nós acho que colocamos isso lá também na matéria. Ele só tem direito a ficar na CACI se ele tinha o complemento pela FUSESC, porque na CACI funciona assim: você só tem CACI, que depois de se aposentar, se você tem o complemento da Previ. Então, o juiz usou da mesma lógica em relação ao pessoal da FUSESC.
se você tem o complemento da FUSESC, você tem direito a passar para a CACI. Agora, quem saiu no PDI, mesmo sendo depois de 2008, depois da incorporação, e não tem o complemento da FUSESC, ele não está contemplado, certo? É isso, Susan, Gustavo? Está escrito na decisão isso? A decisão, ela coloca, deixa eu abrir aqui, independente de estar vinculado ao SIM. Ao SIM é diferente, mas ele fala da complementação da FUSESC. Dá uma olhadinha lá. Fonte de custeio, né? Para ter da onde retirar o dinheiro. Tá, vou abrir aqui o acórdão para ver essa questão. Eu só, enquanto a Susan está vendo ali, eu só queria que surgiram duas dúvidas ali, né, a respeito, que eu já vi no chat também, que é a respeito da carência e do plano, né? Qual o plano que vai ser, que vocês vão ser vinculados. Obviamente, o sindicato vai buscar, isso a gente não sabe o que vai ser, mas o que a gente vai buscar, a gente sabe, que é que não tenha carência e que vocês sejam vinculados ao plano que era do momento lá de 2010, né, do momento do ajuizamento da ação, né, e não o plano praticado hoje em dia, em sim aquele praticado lá em 2010, que é do ajuizamento da ação. É isso que a gente vai buscar, mas essa resposta a gente só vai ter ao longo da discussão processual, tá? Não é uma resposta que a gente vai ter de imediato, a não ser que o banco venha e já abra o jogo. Não, a gente vai botar eles nesse ponto, e daí a gente vai buscar as medidas judiciais se for prejudicial para os trabalhadores. Tá, o Gustavo está escrito lá na Doniolo, que é associados. Plano associados. Oi. Doniolo, deixa eu responder as questões da CACI, porque estão me expulsando aqui do prédio da CACI, porque não ia dar tempo de eu ir para o hotel, eu estou em Brasília, e aí eu abri a reunião aqui, eles estão me expulsando. Pode ser. Enfim, aqui é as questões que eu vi aqui sobre CACI. Em primeiro lugar, eu acho que, na pior das hipóteses, tá, vocês vão ingressar no plano que os funcionários novos do banco ingressam, que é a gente paga os 4% de custeio durante a ativa, mais 1% do primeiro dependente na ativa, 4% aposentado, mais 2% do primeiro dependente, e os aposentados pagam os 4,5% do banco. Então, vamos dizer, na ativa, quem tiver um dependente paga 5% do salário, e quando se aposentar, vai pagar 4 mais 2, 6, mais 4,5, 10,5% do salário bruto da aposentadoria, contando INSS e FUSESC, tá? Isso tem contribuição em cima dos dois salários. Na pior das hipóteses, entra com carência. Não é uma carência absurda, né? A maior carência que tem é de parto, que é 180 dias. Tá? Mas, na pior das hipóteses, é isso que eu estou trazendo para vocês, e além das coparticipações que vocês já estão acostumados no SIM. Tá? Não migra, não muda muito. A outra questão que eu vi aqui é sobre a rede credenciada ser ruim em Santa Catarina. Nós sabemos que a rede sem o SIM é ruim. Por isso que a gente tem o convênio de reciprocidade. Mas eu tenho regiões onde eu tenho convênios direto com a Unimed também. Então, se porventura eu não tiver mais o SIM para fazer o ponto de ligação, a CACI vai ter que procurar a rede com toda certeza, talvez direto com a Unimed, credenciando médicos. Esse trabalho a gente faz em todo o Brasil, onde a gente não tem credenciados. É um trabalho bem difícil, bem complicado, mas a gente já está acostumado a fazer isso. Não fazemos em Santa Catarina, porque a gente tem esse convênio, a gente considera que com o convênio de reciprocidade do SIM, a nossa rede está atendida, né? Os nossos participantes estão atendidos. Me perguntaram aqui também se dá para incluir filhos maiores de idade. Dentro da CACI, associados são filhos até 24 anos, se estiverem estudando. Tá? Acima de 24 anos, tu pode manter filhos deficientes. Tá? E tem uma avaliação que é feita que mantém o plano. Filhos que não tenham deficiência podem ingressar nos 3 planos que a CACI disponibiliza para parentes. CACI Família,
Cassi Essencial ou Cassi Vida, que nós temos aí em Florianópolis. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta aqui nas novas de Cassi. Funcionários casados não podem ser dependentes um do outro. O Estatuto da Cassi é muito claro nesse quesito. Se tu pode ser associado da Cassi, tu não pode ser dependente na Cassi. Tá? Então, os casados, cada um tem o seu plano. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que as outras perguntas são todas para o jurídico mesmo, mas eu vou colocar o meu e-mail no chat para, se vocês tiverem alguma dúvida sobre Cassi, vocês entrem em contato pelo e-mail, eu vou respondendo as perguntas conforme elas vão chegando e já vamos, né, avaliando, enfim, vocês vão tendo uma melhor ideia de como fazer, né, a escolha, se migra, se não migra, enfim, que, como a gente já falou várias vezes, é uma decisão bem importante de ser tomada com todas as informações necessárias, tanto do SIM quanto da Cassi. O SIM, ele fez uma matéria que eu li hoje à tarde, no site do SIM, está lá a matéria falando sobre essa questão, tá, da ação de ganho em Florianópolis, então é importante também dar uma lida lá. Como eu falei, a Cassi ainda não está organizada para receber os funcionários novos, porque a gente ainda não tem a notificação judicial e nem o pedido da inclusão dessas pessoas, por óbvio, porque vocês ainda não fizeram opção nenhuma. Então, assim que a gente for chamado, a Cassi vai, enfim, fazer os trâmites necessários para a incorporação. E eu já queria me despedir, vou deixar meu